como Eutico. Antes de mais nada, eu quero dizer que dormir é bom. Quantos concordam? Diga amém. Quantos gostam de dormir? Levanta a mão. Aleluia. Eu levanto as duas, irmãos. Dormir é renovador. Dormir restaura as forças, né? O bom é que aqui nos Estados Unidos, na nossa vida de imigrante, a gente dorme muito. Né? A gente dorme demais, né? A gente dorme bastante. Mas antes de mais nada, irmão, sei que alguns já estão abrindo a Bíblia, deixa eu falar quem que é o Eutico, quero saber quem que é esse cara na Bíblia. Está na Bíblia. E a gente vai falar um pouquinho sobre ele, mas eu não estou falando sobre o dormir físico, porque o dormir físico é bom. O dormir físico é restaurador. Às vezes dá uma quinta-feira, seu Eduardo, eu fico sem Jesus naquela cama, né? Aleluia, deixa eu ir para a cama dormir, não dá para ir antes da meia-noite para a cama, tem que levantar às 5h30, às vezes é 1h da manhã, daí você vai dormir. É só eu ou tem mais alguém que compartilha com esse meu sentimento de falta de dormir aqui? É fogo. Mas hoje nós vamos ler esse texto bíblico de um cara que teve muito sono, e um cara que dormiu no ponto. E o texto bíblico, lá no Atos 20, versículo 6 em diante, diz assim: navegamos a Filipos após a festa dos pães sem fermento, e 5 dias depois nos reunimos com os outros em Troade, e ficamos 7 dias. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou novamente. Falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Quantos estão preparados para ouvir o sermão hoje até a meia-noite? Diga amém. Só 1/3 da igreja, o resto está tudo... É só 30 minutos, pastor. Vamos lá. Versículo 8. Havia muitas candeias no piso superior, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar. Quando levantaram, estava o que, igreja? Morto. Paulo parou o sermão na hora, adendo meu, desceu lá onde estava esse homem, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi o quê? Embora. Versículo 12, levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Amém e amém. Feche seus olhos onde você está mesmo, abaixe sua cabeça. Pai, eu quero te louvar, Pai, te agradecer por essa noite. Obrigado porque o Senhor preparou essa reunião aqui. E Deus, eu peço a Ti que o Senhor esteja encontrando corações que estejam prontos a receber a Tua palavra, receber, Deus amado, a mensagem do Senhor hoje, e Deus, que o Senhor possa falar profundamente aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. E a igreja diz? Amém. Contexto, Paulo, nas suas viagens, chega no lugar para pregar o evangelho, chega no lugar para anunciar as boas novas, e ele prega, e eu imagino que estava a sala cheia, e o pessoal começou a olhar no relógio, não vai parar esse pastor de falar? Esse tal Paulo está indo muito longe, eu não estou acostumado com esse negócio de pregação longa, para mim é 15 minutinhos e acabou, 30 minutos e deu. E quando chega meia-noite, irmão, esse homem, Eutico, que estava sentado numa janela, um lugar que talvez ele tenha achado mais fácil, confortável, ele faz o quê? Pega no sono. Irmão, se você está com sono hoje, faça o possível para não dormir. Eu te garanto que essa palavra é para você, em nome de Jesus. E daí, ele caiu no sono profundo ao ponto de cair dessa janela. E o texto diz que ele caiu morto lá embaixo. Paulo vai, pega nele. O texto não é detalhado, mas imagino que ele pega, ora, clama a Deus, esse homem volta à vida, Paulo volta e continua pregando até o amanhecer, porque ele sabia que provavelmente seria a última vez que ele estaria com aquele povo, nesta caminhada dele de pregar o evangelho. Paulo estava derramando todo o coração dele, para que toda a revelação do evangelho fosse jogada ali, para aquele povo que estava ouvindo a ele. Mas a primeira pergunta que eu quero deixar para você hoje, você aqui em 2021, está dormindo ou está
ouvindo. Se você olhar para essa figura aqui do lado, e você olhar para aquele homem lá, quantos acham que ele está ouvindo? Levanta a mão. Quantos acham que ele está dormindo? Levanta a mão. A maioria acha que ele está dormindo. Mas quem te garante que ele está dormindo? Só porque ele está de olho fechado? Aí já não sei, né, pastor? Ele está olhando, parece que ele está no quinto sono. Mas ele podia estar de olho fechado e só ouvindo, sim ou não? Sim. Nós não estamos na figura, nós estamos no contexto. Mas olhando assim, a gente não consegue determinar se ele está ouvindo ou se ele está o quê? Dormindo. Porque mesmo que esteja saindo música daquele fone, se ele estiver dormindo, ele não está ouvindo nada. Irmãos, você aqui nessa noite, que veio neste lugar, na reunião dos santos, você está dormindo ou você está me ouvindo? Porque você pode estar aqui em corpo presente, arrumadinho, sentadinho no seu banco, do lado da sua família, da sua amada esposa, do seu lovely husband, né? Com seus filhos, de olhos abertos. Quando já dormiram de olho aberto, levanta a mão. Eu já dormi de olho aberto, irmão. É um negócio assim, o olho fica assim, e de repente aquele túnel vai subindo assim. Viagem longa, 3 trabalhos e não dormiu a noite inteira. A gente começa, irmão, a ficar num sono absurdo, que mesmo que o olho esteja aberto, você está dormindo. E irmãos, hoje eu quero trazer para você uma verdade absoluta do Evangelho, da minha vida e da tua vida. Que dormir no físico é mais do que necessário, o descanso é bíblico. É necessário nós pararmos, termos pausa, mas, vírgula, abre parênteses, espiritualmente não é tempo de dormir. Espiritualmente não há cristão que vai descansar da sua vida espiritual para tirar um cochilinho. Obrigado, filha, pelo amém. Aleluia. Amém, igreja? Por quê? Estar e não ouvir pode levá-lo à morte. Estar, mas não ouvir, pode levá-lo à morte. Não confunda as coisas, irmãos. Porque esse homem no texto, ele estava com Paulo, sim ou não? Sim. Ele estava na reunião, sim ou não? Sim. Mas ele dormiu. E eu acredito que num determinado momento, ele parou de ouvir aquilo que Paulo estava falando, aquilo que Paulo estava direcionando, e ele caiu em sono profundo e ele perdeu o timing, ele perdeu o ensinamento, ele perdeu o controle, ele perdeu o ambiente ao redor daquilo que Deus estava fazendo na vida dele, naquela, imagina, irmãos, quantos gostariam de ter conhecido o apóstolo Paulo? Levanta a mão aqui. Nossa! Eu não sei como é que eu chegaria diante desse homem, aquele que perseguia os cristãos, aquele que caiu no seu transporte, ao chão, a luz que apareceu no caminho dele, e ele falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele ouviu audivelmente a voz de Cristo Jesus, ele levanta cego, ele vai e ele se converte ao Evangelho, e ele passa mais de 10 anos estudando as Escrituras Sagradas, para ter a revelação do Evangelho do Cristo vivo, aleluia. E esse homem que tinha todas as cadentes educacionais da época, autoridade, porque era romano e era judeu, ele tinha toda a capacidade, ele estava ali ensinando. E o dito cujo do Eunico dorme. Oh my! Vamos acender a luz aqui, filho? Um pouquinho? Deixa eu ajudar você. Pode acender a outra também. Glória a Deus, aleluia. Ele dorme. Talvez de olhos abertos, talvez prestando atenção. A frase era para depois, mas pode ser agora, tudo bem. Tão importante. Ele voltou já, pedindo. Tá bom, depois já puxa a frase, volta lá para antes.
Irmãos, a fé, a palavra diz lá em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir do quê? Da palavra de Deus. Pois aquele que parou de ouvir e parou de praticar, Jesus fala que aquele que escuta e não pratica, constrói a sua casa, como se constrói na areia. Mas aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática, constrói a sua casa em rocha. Pode vir o vento, pode vir a tempestade, mas a casa desse permanecerá o quê? Inabalável, porque a fundação está em Cristo Jesus, aleluia! Só que isso só é possível, irmãos, e nós estamos no processo de construção da nossa casa. Só é possível se a gente permanecer ouvindo acordados. Eutico ouviu. Eutico adormeceu profundamente, diz as Escrituras. Não foi um soninho, não foi um cochilinho. A Bíblia diz que ele estava no terceiro andar, ele estava na janela, e de repente ele caiu em sono profundo, enquanto a palavra de Deus estava sendo ministrada. Eutico estava na reunião, sim ou não? A intenção de Eutico era boa, sim ou não? Ele reconhecia a autoridade de Paulo sobre a vida ali, sobre aquele contexto, sim ou não? Sim! Mas isso não impediu dele cair em sono profundo e ele cair da janela. O que quer dizer isso para mim e para você? Que nós precisamos estar acordados espiritualmente, acordados na nossa vida. Nós não podemos dormir no ponto, gente. Porque no mundo já no maligno, as pessoas estão zumbis aí fora. Aquele que não entende o Evangelho, ele anda como vivo morto, procurando os prazeres da carne, prazeres dessa vida. É o carro novo, é a casa nova, é o parque novo, é a próxima viagem, é o próximo cruzeiro, é o próximo computador, é a próxima. Nada sacia, sabe por quê? Porque a única coisa que sacia a nossa alma é a palavra do Senhor, é Cristo ressurreto no nosso coração, dia e noite e dia, aleluia! Talvez você chegou aqui nessa noite e falei, pastor, eu acho que eu estou meio dormindo, porque eu não estou escutando direito. Aí vem a nossa frase, que o Guilherme já colocou lá. Tão importante quanto estar é permanecer. Tão importante quanto estar é ouvir. E tão importante quanto estar é estar na posição correta. Estar é o primeiro passo. Ouvir é o segundo passo. Mas, irmãos, tão importante quanto estar e quanto ouvir é não dormir na vida espiritual. Porque às vezes, irmão, dá um cansaço espiritual. Quando já tinha cansaço espiritual? Levanta a mão. Deixa eu explicar o que é. O que é cansaço espiritual? Quantas vezes alguém já teve um desânimo de orar? Levanta a mão. Sobre algum assunto que você já está orando há 10 anos. Quando já ficaram uma preguiça de ler a Bíblia? Não, a Bíblia? Não, seja sincero, irmão. Às vezes dá preguiça de ler a Bíblia, Jesus Cristo, não é todo dia. Eu vou ler a Bíblia de volta. Daí o cara abre em Deuteronômio, troço mais complicado da vida. Números, vou ler números. Lógico, vai dormir, irmão. Abre Provérbios, abre Evangelho de João, um negócio assim que seja edificante. Vai lá, cronologia do rei Davi. Nossa, meu Deus do céu. Sabe, pastor, a Bíblia é difícil. Lógico que é, irmão. Está lendo o livro errado, na hora errada, no momento errado. Vem na escola dominical com o pastor Melo aqui, que você vai aprender mais. Como que se divide a Bíblia, Velho Testamento, Novo Testamento. Para que serve o Pentateuco? Nossa, pastor, não fale assim comigo. É verdade, irmão, acorda. Hey, wake up. O corpo estava, mas a mente não conseguia entender o que Paulo falava. Porque dormia. Tão importante quanto estar é permanecer, tão importante quanto estar é ouvir, tão importante quanto estar é estar na posição correta. Segundo ponto dessa palavra, se posicione da forma correta. Quantos jogam xadrez aqui? Levanta a mão. Eu não jogo, mas achei linda a foto, maravilhosa, vou usar. Mas eu já joguei uma vez. Me ensinaram, daí eu fui jogar a primeira vez, ganhei de quem me ensinou. Ele falou, sorte de principiante, eu nunca mais jogo, vou ficar com essa sorte. Mas eu sei que rei tem uma posição, que rainha tem outra posição, que os cavalos têm outra posição, que os guardas têm outra posição, e nenhum deles pode andar. E aí vem o segundo ponto, irmão, que eu quero repartir com vocês.
Por quê? Janela não é lugar de escutar sermão a noite inteira. Concorda comigo? Janela não é lugar de sentar, by the way. Janela no terceiro andar não é lugar de escutar coisa nenhuma. Porque se você senta numa janela no terceiro andar, eu fiquei imaginando a cena, e você senta lá, e você está tentando escutar, e você está tentando se equilibrar, e se der sono, piorou ainda. Porque imagina você nessa cadeira confortabilíssima, que custa uma fortuna que está sentado hoje. Tem gente que reclama ainda, acredita, mas nossa, conforto. Estou morrendo de sono. Imagina eu, ouvindo Paulo, depois de 5 horas de sermão, irmão. Sem um guia, sem data show, sem luzes, sem música, sem nada. Ele começa a ter sono. E ele tem que se equilibrar, tem que prestar atenção e cuidar para não dormir ainda. Ele estava na posição errada, e eu quero dizer em nome de Jesus, onde e como você tem se posicionado na tua vida. Porque, irmãos, maridos que não se posicionam, abrem brechas na sua vida conjugal. Esposas que não se posicionam, abrem brechas na sua vida conjugal. Pais que não se posicionam, abrem brechas na sua vida espiritual dentro da sua casa. Líder que não se posiciona, abre brechas dentro de qualquer coisa que ele esteja liderando. Quer sua casa, quer a igreja, quer o ministério. Posicionamento, irmãos, faz parte do chamado. Filho de Deus, quantos são filhos de Deus aqui? Diga amém. Que não se posiciona, abre brechas. Porque ele estava lá. Ele estava no lugar da igreja. Ele estava ouvindo o sermão de Paulo. Mas ele sentou no lugar errado. E quantas vezes nós precisamos mudar o lugar aonde a gente está sentando, aonde a gente está se posicionando, aonde a gente está se colocando. Porque o lugar onde a gente está se colocando está deixando a gente perto do abismo. E perto do abismo, irmão, é um pulo para cair, é só um cochilinho. Eu posso te contar casos e casos de pessoas que começaram a andar no abismo. Mas é só pertinho, é só um agrado para a irmã, um elogio sincero de coração. E o elogio sincero de coração, irmãos, liderou a um caso que não tem mais retorno. Mas o meu filho, eu conversei ontem com o pai, amigão, André, me chama de André porque é amigão de anos. Eu sei aonde eu parei de levar meus filhos para a igreja. Eu sei aonde eu comecei a abrir mão de valores que eu não podia ter aberto mão. Mas na hora era desconfortável enfrentar, e eu, vamos lá, porque está tudo bem, porque ela quer, porque ele quer. Hoje eu tenho um amigo meu chorando sozinho no apartamento, porque tem a família destruída, os filhos perdidos, a esposa fora de casa. Sabe por quê, irmão? Porque não se posicionou pelo amor do Senhor Jesus. Se posiciona, meu irmão. Não entre no papo do diabo, não entre no papo do mundo, não entre no papo de dizer assim, está tudo bem, os tempos modernos são assim mesmo. Não são, irmãos. Homem é homem desde a fundação da terra, o Deus é Deus desde a fundação da terra, e o diabo é diabo desde a fundação da terra. Se posicione, levanta o peito, olhe para o Senhor que te chamou, não durma espiritualmente em nome de Jesus. A pastora pregou um tempo atrás sobre a rainha Esther. E a rainha Esther é uma mulher que foi elevada, a rainha, a história é longa, mas eu lembrei disso por causa do posicionamento. Porque essa rainha, em certo momento da história, ela tinha que chegar diante do rei, que era o esposo dela. Mas pela lei, a rainha só podia chegar se ele a chamasse, porque se ela fosse chegar a ele, ela corria os riscos de ser o quê? Morta. E diante de uma trama enorme, está lá no livro de Esther, depois você lê, são 8 capítulos, não é muito grande, mas vale a pena você ler. E a rainha Esther, que era do povo de judeus, ela se encontra de saia justa, por quê? Porque o próprio rei autorizou um decreto para matar os judeus todos. E ela, sabendo disso, ela podia fazer alguma coisa, e ela tinha 2 opções: ou se posicionava e ia de encontro ao rei para interceder por essa causa, ou ela ficava quietinha, esperando o barco correr.
Mas se ela esperasse o barco correr, toda a nação dela, inclusive ela, podia ser o quê? Morta. E ela toma um posicionamento de autoridade. Ela ora a Deus, ela se achega ao rei. E uma vez que ela se achegou, depois fazia 30 dias que o rei não a chamava, ela chega na frente do rei, talvez com o coração temendo, talvez sem saber o que ia acontecer, talvez não tendo convicção daquilo que era o posicionamento correto dela fazer, mas ela tinha uma causa, que era salvar o seu povo. Você tem uma causa que é salvar o seu casamento, você tem uma causa talvez que é salvar os teus filhos, você tem uma causa talvez que é salvar a tua vida espiritual, a tua vida ministerial. E eu digo para você, não abaixe a guarda, se posicione. Eu falei, Senhor, eis-me aqui, o que eu preciso fazer? Eis-me aqui, eu ouço a tua voz, eu não estou inerente, eu não estou morto, eu quero estar na posição correta. Porque, irmãos, posicionamento e omissão são duas coisas que não podem andar juntas. Posicionamento e omissão são duas coisas que não combinam. Ou eu sou cristão e eu me posiciono, ou eu não sou cristão e eu entro na onda do Satanás. Ou eu sou o homem sério e eu me posiciono comigo mesmo, com Deus, e eu amo a minha esposa como Cristo amou a igreja, ou eu nego a fé, porque eu não estou andando de acordo com aquilo que Deus me chamou para andar. Irmãos, é tão difícil, é duro, nos tempos atuais, falar sobre isso. Ui, quando você fala A, as pessoas entendem B. E se você fala C, a pessoa vai entender A. Mas Jesus, no decorrer na semana da montanha, Mateus 5,37, ele chega e fala assim, olha, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passa disso vem do quê? Do maligno. Olha que sério isso. Seja o seu sim, sim. Você é filho de Deus? Sim, sou filho de Deus. Se você é filho de Deus, você vai crer na palavra, você vai obedecer ao Senhor, você vai estudar as Escrituras e você vai dar um bom testemunho de filho de Deus. Ah, mas vai ser perfeitinho, vai sair asa para o lado e vai ser todo mundo, não. O problema não é a asa, irmão, o problema não é o estereotipo, o problema é o coração. Porque quando a gente dorme, irmão, a gente para de ouvir. Quando a gente para de ouvir, as Escrituras param de fazer efeito no meu coração e na minha visão. E daí, quando não alimento a minha fé, guess what? Eu começo a duvidar de tudo. Eu começo a duvidar das Escrituras. Eu começo a duvidar do pastor. Eu começo a duvidar do pastor Melo, do pastor Nardi. Não, muito, fecha a cara, muito, Pastor Melo, não, muito, nossa, não dá. O Ailton, olhei para o Ailton e pensei, Melo, nossa, está feia a coisa, hein, Jesus. Mas deixa eu falar para você, dormir espiritualmente, ou estar acordado espiritualmente, é uma questão de destino, é uma questão de onde você quer chegar, é uma questão de você quer estar na presença de Deus e crescendo na tua vida espiritual, ou você quer manter-se dormindo espiritualmente com o risco de cair da janela. Porque é esse o risco que nós mesmos nos colocamos quando deixamos de ouvir, crer, executar e caminhar para frente. Irmãos, em nome de Jesus, posicionamento é diferente de omissão. E quantas vezes é difícil pedir perdão, quantas vezes é difícil amar ao próximo, quantas vezes é difícil eu levantar de manhã e olhar com olhos de fé que o Senhor é por mim, quantas vezes é difícil eu saber que eu tenho um Deus todo-poderoso, que me ama, que está aqui. Eu estava brincando com o Michael lá atrás, antes da mensagem, eu falei assim, o duro de pregar uma mensagem dessa, é o irmão achar que não é indireta para ele, sabe? Porque eu já ouvi muito isso, pastor, você me deu indireta. Eu falei, irmão, eu não dei indireta, pelo amor de Deus, não dei. Eu juro que não dei.
Mas se você sentiu que foi indireto, foi o Espírito Santo, não sou eu. Você conhece o Espírito Santo de Deus? Já ouviu ele? Fala, irmão. Está magoado? Vai magoar com Deus, não comigo. Eu tenho uma meia dúzia de pastor aqui, que se eu falar bobagem, eles vão me pegar depois do púlpito. Você acha que é fácil pegar como todo pastor? E os alunos do pastor entram aí. Outro dia errei o versículo, né? Nossa, irmão. O pastor errou o texto, pecado capital. Eu nem lembro qual era o caso, mas acho que em vez de 15 eu botei 5. Faltou no digital lá. Dei aqui, irmão, meu Deus do céu, né? Vamos. Mas pensando nessa palavra, inevitavelmente me lembrei da igreja de Laodiceia. Uma igreja descrita lá em Apocalipse. Uma igreja que fala a partir do versículo 14. Ele fala assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva. Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras. Sei que você não é frio nem quente. Uau! Melhor seria se você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz o seu coração: eu sou rico, adquiri riquezas, não preciso mais de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu, está cego em outras palavras. Versículo 18: dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas, vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Irmãos, a gente precisa todo dia enxergar. A gente precisa abrir os nossos olhos espirituais. A gente precisa ser crentes fervorosos no Espírito, aleluia. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Quem ama, disciplina, meu irmão. Pais, quem ama, disciplina. Se for chamado para ser pai do seu filho, não o melhor amigo, best friend. Se você for pai e melhor amigo, top. Mas se for ter que escolher, seja pai. Porque o melhor amigo, na hora da dificuldade, vira as costas e deixa sozinho. Porque amigo é amigo quando está tudo bem. Deu um BO, ó. Mas pai e mãe amam os filhos incondicionalmente. Quantos pais e mães eu tenho aqui? Estou falando uma bobagem ou estou falando a verdade? Aquela frase famosa: eu sou uma cordeirinha. As irmãs falam muito isso, sabe? Nada contra as irmãs. Eu sou uma cordeirinha, mas mexeu no meu filho, eu viro uma leoa. É assim? O que fizeram para tua filha? Meu Deus, irmã. Nem sei, mas fizeram alguma coisa. E assim vai. Mas enfim, irmãos. Por isso, igreja, seja diligente e arrependa-se. Versículo 20, ainda em Apocalipse 3. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, se alguém fizer o quê? Ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo, aleluia. Irmão, Deus está falando com você, o Espírito Santo está batendo a tua porta. Pelo amor de Deus, não durma no pedaço, não durma na tua vida, porque tudo que você faz hoje reflete amanhã. Acorda e desperta em nome de Jesus. Ele, o Senhor Deus, te ama de verdade, aleluia. Ele te ama, e eu não estou aqui para julgar ninguém, muito pelo contrário, eu estou aqui para expor as Escrituras Sagradas, mas as Escrituras Sagradas, todos os dias nos confrontam, e é para confrontar mesmo, porque o dia que essa Bíblia não te confrontar, ou não me confrontar, eu não estou lendo a Bíblia direito, eu estou lendo um estereotipo daquilo que eu desejaria que Deus fosse de acordo com a minha vontade. Senhor, seja feita a minha vontade, assim na terra como na minha casa, amém. A oração do Pai Nosso segundo o descrente: Pai Nosso que estás no céu, fique lá, dê provisão todo dia, estou indo na igreja,
Até dei oferta hoje. Mas que a vontade não do Senhor seja feita, mas a minha seja feita na minha vida, porque eu é que mando. E ninguém tem direito de me julgar. Já ouviram essa frase nos tempos atuais? Don't judge. Se você não quer ser julgado, irmão, deixa eu falar uma coisa, tu está indo contra o Deus Todo-Poderoso, o justo juiz, aleluia. Sabe por que a gente não gosta de ser julgado? Porque a gente sabe que a gente é culpado. Sabe por que a gente não gosta de ser julgado? Porque a gente sabe que a nossa sentença é morte eterna, se não for o sangue de Jesus Cristo, que purifica de todo o pecado. Sabe por que a gente não gosta de ser julgado, irmão? Porque a gente tem culpa no cartório. E se não for o sangue de Jesus, o sacrifício na cruz do Calvário, a morte e a ressurreição dele, para nos dar vestes limpas, o sangue que purifica de todo o pecado. E nós precisamos todo dia ouvir e não dormir no ponto. Sabe por quê? Porque esse jovem que caiu da janela, morto, Paulo foi lá, o pessoal tudo se desesperou, Paulo foi lá e falou assim: ei, dá um abraço aqui. Eu não sei a oração que ele fez, a Bíblia não diz, mas deve ter sido aquela oração assim: levanta em nome de Jesus. Palavras minhas, para deixar bem claro, não é bíblico. Mas a Bíblia diz que Paulo abraçou, ele falou assim: ele não está morto. Eu quero dizer para você, por mais que você chegou nessa noite aqui, dormindo, com sono, talvez se sentindo morto como o nosso personagem da noite, aconteceu um fato muito legal nessa história toda, porque Eutico estava no meio da igreja de Jesus Cristo. Eutico não estava vagando por aí, no meio de gente que não conhecia Deus. Eutico, ele estava no meio da igreja, ele estava com Paulo, ele estava com os apóstolos, eles estavam com crentes e crentes que creram em Jesus e continuavam caminhando. E mesmo que, irmão, você esteja nessa noite aqui com sono, caído, talvez se sentindo o mais morto dos mortos na vida espiritual, deixa eu te dar uma boa notícia: o Senhor tem poder para te restaurar, o Senhor tem poder para te levantar, o Senhor tem poder para trazer vida àquilo que estava morto, aleluia! Inevitavelmente, lembro de Lázaro. Marta, Maria e Lázaro, o trio parada dura, os irmãos. Chega um WhatsApp para Jesus, Jesus tira o telefone, o iPhone dele. Era Marta, mandou um SMS para Jesus. Jesus, vem logo, meu irmão está mal. Jesus deu um joinha de volta, estou indo. Jesus pega o telefone, bota na sua packet, que não tinha bolso na época, era um vestidão. Demora 2 dias para chegar no lugar, porque Jesus às vezes atrasa. Mentira, ele sempre chega na hora certa, aleluia. E quando ele chega, Lázaro estava o quê? Quantos conhecem essa história? Morto. Antes de chegar no local, Marta ficar sabendo que Jesus estava chegando. Marta, como a mais ágil, a mais esperta, saiu correndo no encontro de Jesus. E ela: Jesus, se você estivesse aqui, Jesus, meu irmão não tinha morrido. Ele falou: Marta, calma, eu sou a ressurreição e a vida. Mesmo aquele que estiver morto, ele pode ressurgir. E Marta não entendendo nada: no terceiro, lá no final do mundo, todo mundo vai ressuscitar. E irmãos, João 11, capítulo 11, versículo 34 em diante diz assim: quando Jesus chega mais perto do túmulo, então Jesus pergunta: onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor, responderam eles. E no versículo 35, Jesus chorou. Chorou por quê? Porque Lázaro estava morto, o amigo dele tinha morrido. Então os judeus disseram: veja como ele realmente o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos dos cegos, aí ó, não poderia ter impedido que esse homem morresse?
Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. E daí Jesus olha e fala: tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmão do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Não abra, Jesus. Você não está entendendo? Acabou. Nosso relacionamento não tem mais liga. Nosso casamento, ralo abaixo. Não consigo mais perdoar ela. Tentamos, mas não dá mais. Cheira mal a minha circunstância. Cheira mal a minha conta bancária. Não tem nada. Cheira mal o meu processo de imigração. Tentei, Jesus, se o Senhor tivesse me dado aquela luz lá 3 anos atrás, 5 anos atrás, seria tão diferente se o Senhor tivesse chegado. Acho que eu estaria numa outra posição hoje. Cheira mal, Jesus. Jesus olha para a pedra, retira a pedra. O texto continua. Versículo 40. Disse-lhe Jesus, e eu te digo agora em nome de Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Você crê no teu milagre, irmão? Você crê no seu casamento, irmão? Você crê nos seus filhos, irmãos? Você crê na bênção que você tem precisado? Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que estava ali, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, Jesus bradou em... Você nunca imaginou Jesus berrando, né, irmão? Fala a verdade. Você pensou, Sermão da Montanha, aquela voz calma, serena, bem-aventurado, aqueles mansos. Jesus nunca falaria num tom mais alto. Nossa, a pastora fala mais alto. Nossa, não é mulher de Deus, fala mais alto. Eu falei: Jesus gritava. Tem que dar uma volta para a esposa, irmão. Tem assim. Eu brinquei ontem com os maridos. Maridos, happy wife, happy life. Amém. Só uma dentro, brincadeirinha, vamos lá. Mas enfim, Jesus olha para aquele túmulo, Jesus brada para aquele túmulo. As Escrituras diz muito claramente que, versículo 43, depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos, os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolvido num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram contar para os inimigos o que Jesus tinha feito. Quero fechar essa pregação hoje. Primeiro com essa pergunta para você. Você está ouvindo ou você está dormindo? Se eu não fizer nada, irmão, qual é o risco de eu estar dormindo? Se posicione da forma correta, irmão. Não abaixe a guarda. Jesus pagou alto preço pela tua vida. O Espírito Santo de Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus está falando com você. Não abaixe a guarda. Se posicione da forma correta. Como filho de Deus, como homem de Deus, como esposa de Deus, como filhos que honram os pais de Deus. Como servos do Deus Altíssimo.
que manejam bem a palavra da verdade, que não se envergonham do evangelho a tempo e fora de tempo, que não só são cristãos aqui nas quatro paredes da GFC, mas em todos os cantos desse Orlando, que quando você sai trabalhar, da tua escola, da tua faculdade, você tenha a capacidade de dizer: eu sou filho de Deus, eu creio em Jesus Cristo, Filho de Deus ressurreto. Eu quero te convidar a ficar de pé. E a última foto é daquele velhinho não, aquele senhor que eu botei lá, né? Não é velhinho, é um senhor, pode pagar tudo isso. É uma história muito conhecida, talvez você já tenha ouvido, mas é mais ou menos isso que eu sinto. É o senhor que liga para o filho que é médico, e ele liga assim: filho, quando você vem para cá? Eu falei: pai, não sei, acho que agora, no final do ano. Ele: filho, a sua mãe está com um problema. E ele fala: o que aconteceu com a mãe? Acho que ela está ficando surda. Sério, pai? Tua mãe está ficando surda, ela não está escutando mais. O filho que era médico falou assim: pai, eu vou examinar a mãe assim que eu chegar lá, eu prometo ao Senhor, mas eu quero que o Senhor faça um teste com ela. Qual é o teste, filho? O Senhor vai chegar a uns 15 metros dela e faz uma pergunta para ela de costas, e se ela não ouvir, o Senhor chega mais 5, e se ela não ouvir, chega mais 5, e se ela não ouvir, chega mais 5, e o Senhor me conta em que distância ela está ouvindo o Senhor. E esse homem vai numa hora oportuna, e ele chega lá atrás, a uns 15 metros da esposa, e ele fala assim, vamos chamar ela de Maria, tá? E ele: José, para ficar fácil. E ele chega, a mulher no balcão da cozinha, e ele fala: Maria, o que temos para o jantar hoje? Silêncio. Ele dá mais 5 passos, chega um pouco mais perto: Maria, o que temos para o jantar hoje? Nada. Mais 5 passos: Maria, o que temos para o jantar hoje? Ele não ouve nada, até que ele chega quase do lado dela, e ele fala assim: Maria, o que temos para o jantar hoje? E ela responde: José, eu já te respondi 4 vezes, temos peixe para o jantar hoje. O problema, irmãos, que a gente sempre acha que o outro é que está dormindo. A gente sempre acha que o outro que é o surdo da história. E eu quero te convidar a fechar os seus olhos, a baixar a sua cabeça e olhar para o seu próprio coração nessa noite. Porque Deus, Ele fala comigo, para mim, através de mim. E se nessa noite alguma dessa palavra falar o teu coração, eu não vou te chamar aqui para frente, mas eu quero que você, onde você está, você levante uma das tuas mãos ao céu, só para eu poder orar pela tua vida diretamente. Porque talvez nessa noite você precisa acordar espiritualmente. Talvez nessa noite você precisa se posicionar na presença do Pai, dizer: Senhor, eu preciso hoje de renovação espiritual. Pai, eu preciso de renovação de visão. Pai, eu preciso hoje, Pai amado, sair da janela, Pai, aonde eu estou dormindo em posição perigosa, e hoje eu vou acordar espiritualmente. E Deus, hoje na minha vida, Pai amado, eu vou ressuscitar, Pai amado, sonhos. Pai, eu vou ressuscitar o meu casamento. Pai, eu vou ressuscitar minha casa. Pai, eu não vou baixar minha guarda, mas em nome de Jesus, eu vou me posicionar, porque eu ouvi a voz do Espírito Santo, do Deus, aleluia.